Olá, boa noite. O ponto de vista de hoje vai tratar de um assunto que interessa a muita gente: os benefícios da Previdência Social. Você sabe quem tem direito à aposentadoria especial? Qual a diferença entre acidente de trabalho e auxílio-acidente? Quem é que pode requerer revisão nos seus benefícios? E mais, quem nunca contribuiu para a Previdência pode ser beneficiado? Para responder estas e as perguntas que você enviou, estão aqui no estúdio dois especialistas em direito previdenciário, os advogados Ney Araújo e Dário Ambrósio. Boa noite, obrigada por terem aceito o convite. E Ney, eu começo perguntando a você, já foi definido o valor do reajuste dos benefícios acima do salário mínimo? E mais, porque os aposentados estão vivendo essa experiência de perda, né, na salarial. Boa noite, Eliana Victória, boa noite a todos os telespectadores, prazer estar aqui com vocês, falar de um tema não é tão intenso como esse da Previdência Social, e você já começa com a pergunta forte. Mas vamos trabalhar, né? Bom, desde 1992 houve uma desvinculação dos reajustes dados ao salário mínimo e aos benefícios da Previdência Social. Com isso, tem acontecido que o salário mínimo tem valorizado bastante, é bom que ele assim continue crescendo, mas ele está deixando aí de atender não é, a quem recebe o benefício acima do mínimo. Só para lembrar, neste ano nós tivemos o reajuste aí dos benefícios do salário mínimo em 14,13%, enquanto os benefícios acima do salário mínimo foi de somente 6,08%. Com isso, Eliane Victória, sabe o que aconteceu? 311 mil pessoas que ganhavam acima do salário mínimo vieram para a faixa do salário mínimo. E, às vezes, isso acontece até num quantitativo maior. Para lembrar, em 2006, o salário mínimo teve um reajuste de 16,67%. Enquanto os benefícios acima do mínimo tiveram um reajuste de apenas 5,01%. Ou seja, houve o resultado foi uma equiparação salarial com quem ganhava menos que o salário. Quem faz essa relação entre salários, quem continua fazendo, então, a cada ano você tem um contingente de quem ganhar acima do salário mínimo passar a ganhar somente o salário mínimo. Então, nós já temos milhões de pessoas que ganhavam acima e hoje só ganham o salário mínimo. Aí, qual a solução para isso? Qual a solução? Por enquanto, vem um projeto de lei que está lá dentro do Congresso Nacional, do Paulo Paim, pedindo que seja dado a quem hoje está já aposentado, não é, que está em benefício, volte a ganhar o mesmo que ganhava de quando se aposentou. Isso em termos de salário mínimo. Aí você me pergunta, isso vai ser aprovado? Dificilmente. Agora, então, quem estava ganhando um valor significativo acima do salário e teve essa perda, por enquanto não tem esperança de recuperar. Com ações na Justiça, não, porque nós já questionamos isso, já levamos isso ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal diz que não há ilegalidade, não é? Agora, se é justo, aí cabe nós fazermos essa consideração e podemos mudar a lei, não é? Tanto é que há esse projeto lá pedindo para que se volte a ganhar, em termos de salário mínimo, o mesmo de quando foi aposentado, por exemplo. Dário, seria a mesma coisa que, por exemplo, a pessoa que paga 3 salários mínimos por mês e quando se aposenta ela não recebe esses 3, mesmo ela sendo autônoma, ela recebe, por exemplo, 2 ou até um salário mínimo e meio? Boa noite, prazer estar aqui participando desse programa com o Papa da Previdência, que é o doutor Ney Araújo. O problema é o seguinte, é que o cálculo da aposentadoria ele é feito tirando a média das contribuições do ano de 94, de junho de 94, até a data do momento em que a pessoa vai se aposentar. Faz-se a média, divide-se a média aritmética ponderada e, se for o caso,
dependendo da idade e do tempo de contribuição, se aplicará o chamado fator previdenciário. Esse fator previdenciário, que é uma tabela criada pelo governo em 99, ela tem como objetivo fazer com que o trabalhador trabalhe mais anos, entendeu? Para, trabalhando mais anos, ter uma aposentadoria maior. Então, nesse caso que você citou, contribuiu com 3 salários mínimos, mas quando foram fazer a média das contribuições do ano de 94 até hoje, não dava 3 salários mínimos, principalmente porque houve a aplicação do fator previdenciário. Isso fez com que o salário dele de aposentadoria passasse a ser, como você falou, em vez de 3, 2 ou até mesmo um salário mínimo. Ou até menos. Depende do cálculo. Agora, Dário, o que é melhor? Se aposentar, a mesma pergunta eu faço também para você, Ney. O que é melhor se aposentar? Por tempo de serviço, por idade, aposentadoria especial, para que a perda salarial não seja tanta? Isso depende de cada caso. Se eu tivesse de lhe responder qual a melhor aposentadoria, eu diria que é a aposentadoria especial. Agora, nem todos vão ter direito a uma aposentadoria especial. Somente aqueles trabalhadores que desenvolvem atividades consideradas especial. Aí sim, esses teriam direito à melhor das aposentadorias. E lembrando também, né, doutor Dário, que tem uma aposentadoria que muita gente tem a ojeriza dela. E é evidente que ninguém procura. Mas eu quero falar só em termos econômicos. A aposentadoria por invalidez. Ela também é uma aposentadoria que ela lhe dá o valor integral. Não é? A aposentadoria por idade também, muitas pessoas têm restrições. Olha quantas pessoas chegam no escritório e você diz, eu já posso lhe aposentar por idade. Ah, doutor, se for aposentadoria por idade, eu não quero. Não é? Ninguém quer ficar velho, ninguém quer envelhecer. Ficar velho. Eu acho que porque a aposentadoria por idade é sinal de velhice. É de idoso. Eu não sei se eles fazem muito aquela relação com aquele benefício assistencial. Eu acho que é mais por isso, certo? Agora, a aposentadoria por idade, eu vou dar um bisuzinho aí para você. Olha, a aposentadoria por idade, o fator previdenciário, só entra nela se for para lhe ajudar. Não é? Enquanto na aposentadoria por tempo de contribuição, ela vem, né? Toma 10, 20, 30, 40% da sua aposentadoria, na aposentadoria por idade, ele vem para lhe ajudar. Só entra se for para lhe ajudar. Portanto, a aposentadoria por idade é uma boa aposentadoria. A aposentadoria por invalidez lhe dá o 100%. A aposentadoria especial lhe dá 100% e com qualquer idade. Não é? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição é onde entra o tão odiado fator previdenciário. Agora, uma pergunta é o seguinte, quais são os aposentados e pensionistas que podem requerer uma revisão da aposentadoria? Porque a gente aí tem os nossos pais, né? Às vezes os amigos aí que trabalham há tanto tempo, são aposentados, trabalharam há muito tempo, são aposentados e nunca pediram uma revisão dessa aposentadoria. Esse é o sonho, não é? de qualquer aposentado, ou mesmo quem está em benefício de auxílio-doença. Por exemplo, quem está em auxílio-doença, ou esteve em auxílio-doença, ou em auxílio-acidente, auxílio-doença acidentário, quem começou a receber uma pensão de alguém que estava em benefício, essas pessoas foram prejudicadas entre 1999 e agosto de 2009. Ainda é possível se fazer a revisão, nós estamos agora em outubro. Então, é possível fazer essa revisão de outubro de 2002, quem teve o benefício concedido até agosto de 2009. Sabe por quê? O INSS prejudicou 2.800.000 pessoas. Eu disse 2.800.000 pessoas, quase 2 Recifes. Quase a população de 2 Recifes. É muita gente. É muita gente. Essa revisão é possível, é a chamada revisão do benefício por incapacidade, porque o INSS não respeitou a lei, ele tinha de eliminar 20% das menores contribuições e ele não fez. Mas há também a chamada desaposentação, quem se aposentou e continuou contribuindo poderá requerer uma aposentadoria melhor. Há aquelas pessoas... Eliana... Quer dizer, isso pode acontecer, por exemplo, eu tenho um trabalho, me aposento, mas aí eu
começo a receber a aposentadoria, aí eu consigo um outro trabalho, eu posso ter a carteira assinada e pagar uma outra aposentadoria? Sim, desde que você é aposentada, se você continuar naquele trabalho que você estava, não é, você não precisa fazer anotação nenhuma na carteira, o contrato continua o mesmo. Não é? Agora, você pode também sair daquele e entrar num outro, não é? Ou mais de um, até mais de um, e você continua como contribuinte obrigatório. E aí é que veio essa chamada desaposentação. Você quer saber o que é a desaposentação? É justamente isso. Você já pensou em só contribuir para não ter nenhum retorno? Até 94 nós tínhamos o chamado pecúlio. O que era o pecúlio? Você se aposentava, continuava contribuindo. Quando findava aquele contrato, o INSS lhe dava aquele dinheiro de volta, corrigido. E aí passou, então foi extinto em 94 e hoje você só faz contribuir. Sim, e o retorno? E a retribuição? É por isso que há milhares de ações aí reivindicando essa desaposentação. Já temos muitas ações que obtiveram sucesso. Nós tivemos agora um caso de um caminhoneiro que ele se aposentou em 92, aposentadoria especial. Ele estava recebendo R$ 1.700, mas ele estava esses anos todos contribuindo e pelo teto. Então, hoje ele foi se aposentar, ele já estava com 65 anos e 44 anos de contribuição. Então, na sua aposentadoria por idade, ele passou de 1.700, que era a aposentadoria especial, para uma aposentadoria por idade, que agora é de R$ 3.600. Lucrou, ganhou e ganhou muito. Uma senhora diferença. Uma senhora diferença, né? Quase R$ 2.000 por mês. Quase. A mais. Bom, a gente também quer saber o seguinte, quem nunca contribuiu, né, com a Previdência, será que tem direito a receber a aposentadoria? Mas essa pergunta eles vão responder depois do intervalo. A gente volta já já, não saia daí. E de volta ao ponto de vista, hoje estamos falando sobre os benefícios da Previdência Social. Nossos convidados são os advogados e especialistas em direito previdenciário, Ney Araújo e Dário Ambrósio. E como a gente conversava no primeiro bloco do programa, né, eu havia perguntado, quem nunca contribuiu com a Previdência, será que tem direito a receber essa aposentadoria? Aposentadoria, não. Aposentadoria é um benefício que só tem direito a ele quem contribui com a Previdência. Agora, existem exceções que quem nunca contribuiu poderá obter um benefício chamado amparo social, que esse amparo social ele pode ser concedido ao idoso que completa 65 anos ou ao inválido de qualquer idade, desde que eles não tenham nenhuma fonte de renda, direta ou indireta. Se ele for uma pessoa abandonada, não tem nenhuma renda, 65 anos de idade, nunca trabalhou, pode pleitear um benefício chamado... E o que essa pessoa tem que fazer? A pessoa tem que se dirigir ao INSS, levar a documentação dela, identidade, CPF, e preencher um questionário que chama-se questionário de situação econômica financeira. O Instituto vai avaliar o pedido e concederá ou não. Ou poderá procurar um escritório de advocacia especializado, que o escritório orienta como fazer. Eu faria até esse adendo, viu, Eliane? Eu acho muito importante. Olha, a Previdência Social é tão complexo que até nós mesmos somos profissionais, como acordamos, tomamos café e dormimos com Previdência Social. Às vezes, né, sempre vem aquelas dúvidas, não é? Então, quantas pessoas eu vi já deixar de receber um benefício assistencial porque não souberam dar as informações corretas. Também não tiveram a orientação quando lá chegaram e acabaram não gozando do benefício. Então, só depois de ter negado, depois de ter passado aí 1 ano, 2 anos, é que foram procurar um advogado que orientou corretamente a pessoa, pôde obter. A mesma coisa eu digo para a aposentadoria.
Aposentar-se é você requerer um benefício para o resto da sua vida. Então você tem que saber exatamente o que, que vai acontecer. Não adianta chegar depois no escritório com aquela carta de contestação. Ah, doutor, estou arrependido. Ah, mas o fulano da direita disse, o fulano da esquerda falou. E ele acabou sendo prejudicado. Não se informou. Na realidade, o grande segredo é buscar informação antes de fazer qualquer pedido. Principal, procurar um especialista para contar o seu caso e receber orientação. Vamos lá, a gente tem várias perguntas aqui que os nossos telespectadores enviaram para o nosso Face, por e-mail e até mesmo por telefone aqui na TV Tribuna. E eu começo com Marcele Santos. Ela colocou assim: oi, Eliana, gostaria de saber os benefícios da Previdência Social e Privada. Qual que é a melhor? As duas. Não existe melhor custo-benefício que a Previdência Social. A partir dos 16 anos, você pode se filiar, por exemplo, como facultativo. Uma dona de casa, que não tem atividade remunerada, um estudante. Então, a partir dos 16 anos, pode se filiar. Ou existem os contribuintes obrigatórios, como empregado, como autônomo, etc. Bom, esse é o custo-benefício melhor que você tem no mercado. Agora, se você puder fazer uma previdência privada, faça o quanto mais cedo melhor. Inclusive, muitos pais estão tendo, não é, o cuidado, não é, e estão dando um grande presente aos seus filhos. No momento em que eles nascem, eles já abrem começar a fazer uma previdência privada. Ele vai ter que fazer uma contribuição menor e quando aquela pessoa atingir a maioridade, Eliana, ele já estará com uma boa poupança. Exato, para garantir os estudos. São as duas, para quem puder. Carla, ela escreve assim: Eliana, gostaria de saber se vai sair mesmo a lei do 85/95. Vale a pena esperar? Como é que fica os mais de 85? Olha, eu diria que não vale a pena esperar, não. Essa pessoa deveria procurar um especialista para analisar o caso dela. Porque, é como você mesmo disse, essa lei poderá ou não poderá ser aprovada. Ela está sendo muito questionada hoje pelas entidades de classe dos aposentados. O ideal é essa pessoa procurar um especialista para ver o caso dela e orientar certo. O que diz exatamente essa lei 85/95? Ney, responde aí, Ney. Por favor. Essa 85/95 é a mulher. Para se aposentar, ela teria que ter, entre tempo de contribuição e idade, 85 pontos. Entendeu? O homem teria que ter 95, mas o governo já disse que não dá para aprovar. E olha que isso é a proposta deles, quando estava lá o líder dele na Câmara, né, o Cândido Vacareza. Agora ele já não quer mais aprovar. Ele disse, não, só se for para 95, 105. Ou então, se for 85, 95, ele tem que ser móvel. A cada ano que mudar a expectativa de vida, muda também esse percentual. Na verdade, essa semana o ministro da Previdência Social disse, a prioridade do governo agora é mexer nas pensões. Vamos instituir a carência, vamos instituir exigência de comprovação de dependência. Cuidado. Quem tem pensão. Uma outra pergunta aqui que veio de Suzana Medeiros. Oi, amiga. Gostaria de saber quanto perdemos em dinheiro quando nos aposentamos por invalidez, proveniente, por exemplo, do ler. Não perde nada, pelo contrário. O doutor Ney falou agora há pouco, a aposentadoria por invalidez é uma das melhores aposentadorias. Você vai receber como benefício o total da sua contribuição. Não perde nada. Inclusive, se ela está dizendo que é pela LER, né, lesão por esforço repetitivo, se você era empregada, a empresa não teve cuidado, ela não respeitou as normas de segurança e de saúde do trabalho, sabe o que você pode ter? Você pode ter uma indenização pelos danos materiais e morais que você sofreu. E eu conheço gente com LER que também teve até deformidade. Aí cabe também danos estéticos. Quer dizer, a pessoa entra com vários processos e recebe, de cada processo recebe uma indenização, é um valor só por tudo? Bom, a aposentadoria dela por invalidez é junto à Previdência Social. Agora, como eu disse, se ela adquiriu essa doença no trabalho, ela é considerada como acidente de trabalho. Porque quando a gente fala em acidente de trabalho, a gente pensa numa queda, numa pancada, numa batida, não é? Mas o direito diz que essas doenças provenientes do trabalho, como é a lei, lesão por esforço repetitivo,
também é um acidente de trabalho. Então, Previdência Social, auxílio-doença acidentária, aposentadoria por invalidez. Empresa, se você era empregado, aí você poderá requerer indenização por danos materiais, morais, se for o caso, estético, não é? Poderá ser requerido uma pensão mensal vitalícia, depende de cada situação, certo? Bom, Marlene... Aí, nesse caso, me desculpe, Eliana, Sim. Nesse caso aí já seria na Justiça do Trabalho. Então tem muito dinheiro para receber. Bom, Marlene, ela diz o seguinte, Eliana, uma pessoa com mais de 20 anos dedicada a uma profissão, ela se acidenta e ela não consegue mais trabalhar naquela profissão. Só que ela vai requerer aposentadoria por invalidez e ela não consegue, ela não tem conseguido isso lá na Previdência. Parece que eles estão aqui relutando ou analisando com mais rigor os casos de aposentadoria por invalidez. É verdade, eles estão fazendo isso. Agora, tudo depende da avaliação médica. Avaliação médica. Quando o Instituto nega um benefício, seja ele de acidente ou não, o caminho é procurar a justiça. Procurar um advogado especialista, o advogado analisa o caso e aciona a justiça. E o escritório do Dr. Ney já tem conseguido muito caso, entendeu? Desse que a pessoa, o Instituto diz que não e a justiça manda aposentar. Porque às vezes na assim, verdade, a pessoa... Eliana, cerca de 46% desses benefícios eles são conseguidos na justiça. Sabe por quê? Quando você vai para a justiça pleitear esse benefício que foi negado pelo INSS, o juiz designa um perito especialista naquele problema que você tem, certo? Se é cardiológico, se é da visão, enfim, vai nomear um perito. E aí você vai passar por uma perícia muito mais rigorosa, muito mais detalhada e, consequentemente, aí tem surgido o maior número de benefícios que são negados, né, os benefícios por incapacidade. Auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. Porque a proposta, pelo que eu pude entender, é o seguinte, a pessoa sofreu um acidente, ela não pode mais exercer aquele tipo de atividade, mas ela pode continuar, estar na cadeia produtiva. Então, ela deixa, digamos assim, de ser uma recepcionista, de ser uma secretária e vai trabalhar como recepcionista. É isso, Dário? Isso aí realmente acontece. Se a pessoa pode, depois de um acidente, ficar com sequelas que o impeçam de executar a mesma função que ele executava. Aí é que vem aquela outra pergunta, o que é um auxílio-acidente? O auxílio-acidente é exatamente esse. Você pode sofrer um acidente, sofrer uma sequela, não pode mais exercer sua função, mas pode ser readaptada para uma outra função. Ficou com uma sequela, é concedido o auxílio-acidente, que é correspondente a 50% da sua remuneração. Mas e quando acontece o seguinte, você sofre um acidente, fica com uma sequela, mas como você não pode mais exercer aquela profissão, o seu patrão não lhe quer mais, você não pode exercer isso, Bom, então... O auxílio-acidente, ele visa isso, ou seja, se você pode voltar para a sua função, mas aí você já vai ter uma produção reduzida, não é? Ou então você tem que entrar numa outra produção, numa outra atividade, aí você também poderá ser preterido no mercado. Então, o auxílio-acidente é justamente, ele vem como se fosse uma indenização. E é para o resto da vida? É para o resto da vida, até você se aposentar. Até você se aposentar. Ele foi vitalício até dezembro de 97, agora não é mais vitalício. Até você se aposentar, ele vai levado para a sua aposentadoria. Então, o auxílio-acidente, ele visa isso. Você pode voltar ao mercado de trabalho, vai continuar trabalhando, vai receber como empregado ou como autônomo, seja que for, e continua com seu auxílio-acidente. Continua com seu auxílio-acidente. Voltando, só para completar o caso da perícia médica, a perícia médica, como o doutor Ney falou, ela é feita por especialista da justiça, ou seja, é um perito que não é do INSS, nem é um perito da pessoa, é um perito da justiça, e que muitas vezes, a grande maioria das vezes, discorda da perícia do INSS e a justiça manda aposentar em função da perícia, que é uma perícia neutra,
que é feita na Justiça. Ok. O nosso tempo está quase se esgotando, mas esse assunto, assim, ele é muito palpitante e a gente tem muitas dúvidas. Mas eu queria uma resposta rapidinho, o seguinte. Vilma escreveu para a gente perguntando se o segurado, ao se inscrever na Previdência Social, tiver alguma doença ou lesão, ele terá direito ao auxílio-doença em decorrência dessa doença ou lesão? Vamos no VaptVupt. Aí a chamada doença pré-existente. Se você se filia com um único e exclusivo objetivo de imediatamente ter o benefício do auxílio-doença, você não deverá ter. Agora, se essa lesão, se essa doença se agrava, sim, lá na frente você poderá obter tanto o auxílio-doença como poderá chegar a uma aposentadoria por invalidez. Ok, gente, nós estamos chegando ao fim do ponto de vista, mas nós recebemos, e aí eu vou fazer o convite agora aqui ao Ney Araújo e ao Dário. Nós recebemos muitas perguntas sobre esse assunto, Previdência Social, e na realidade é o seguinte, esse programa ele termina hoje, mas o assunto nós vamos voltar a falar no próximo sábado. Por isso, tem muita pergunta para responder, mas se você ainda tem dúvidas e se você gostaria de ter algumas respostas, escreva para a gente. Eu queria apenas que vocês se despedissem por hoje. Ney Araújo? Bom, vou ficar aqui de plantão, esperando a sua pergunta para respondê-la no próximo programa, tá bem? Combinado? Estaremos com o maior prazer aguardando a continuação do programa, que não terá um só não, terão vários, porque o assunto é muito palpitante. Ok. O ponto de vista chegou ao fim. Se você tem alguma pergunta, eu só reforço. Escreva pra gente, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Para você uma excelente noite de sábado, um ótimo domingo. E a gente se encontra aqui, todos nós, no próximo sábado. Até lá!